Bom dia a todos. Como é bom estar de volta em casa, depois de quase um mês fora. Aleluia. Irmãos, para você que está aqui na sua vida confortável, você não sabe o que isso significa. Só quando você não está dentro de um ambiente como esse, você sabe o que um ambiente como esse significa. Muitos de nós aqui estamos nos acomodando ao ambiente porque nós temos fartura no Senhor. Sabe, mas aí fora, irmãos, em muitos lugares, há tanta escassez do Evangelho, da presença de Deus, da revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos nos comprometer, não só porque o Senhor está nos dando o privilégio, nos dando a oportunidade de vivermos num ambiente de liberdade no Espírito. Mas nós precisamos entender que alguns têm falta disso. E não é apenas desfrutar por desfrutar, é desfrutar e se comprometer. Porque cada vez que um de nós aqui, irmãos, se compromete com essa verdade, com essa revelação, há um transbordo da parte de Deus para alguém. E Deus quer transbordar, não é isso, mestre Alisson? Deus quer transbordar. O Senhor nos enche de dentro para fora, para que essa medida transborde e alcance o outro, e sacie alguém, e alimente alguém. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, porque estamos aqui confortáveis, com a presença de Deus, com a presença dos irmãos, no nosso jeitinho de ser igreja, sabe? Esse lugarzinho que nós estamos edificando, que somos nós. E às vezes nós até perdemos de vista que outros que vão e vêm, como eu e alguns irmãos, que vão para servir em outros lugares, eles não estão nesse ambiente quando eles estão servindo. Eles estão em outro ambiente, eles estão em uma guerra. Aqui é maravilhoso, nós nos sentimos dentro de uma redoma espiritual. Parece que há uma bolha nos protegendo. Mas lá fora, irmãos, e quando eu digo lá fora, não é aqui do templo, por favor. Quem me ouve, nunca entenda isso, porque nós não pensamos isso sobre a igreja. É sobre a nossa comunhão que eu estou falando, sobre os nossos encontros, os nossos relacionamentos. Lá fora, onde a vida é real, onde não há essa redoma, onde não há essa bolha, é que o Evangelho faz sentido mesmo. Eu acredito que muitos de nós aqui estamos precisando experimentar um pouco de desconforto na nossa fé. Porque quando você se acomoda, você banaliza aquilo que Deus te deu. Quando você tem de sobra, você começa a perder o valor que aquilo tem. Eu ouvi isso muito quando eu era criança, e muitos, não só do meu pai, da minha mãe, mas de outros pais. Menino precisa aprender a dar valor no dinheiro. E aí os pais começam a ter ações, perigosíssimas inclusive, né? De fazer a gente saber quanto custa as coisas, porque para criança é só dizer: pai, me dá um iogurte, pai, compra uma bola nova para mim, pai, eu quero uma bicicleta, pai, me dá um caderno novo que eu rasguei o meu da escola. E na cabeça da criança ela não tem uma explicação de onde é essa fonte. Ela só sabe que quando ela precisa, aquilo aparece. E a gente trata Deus e a sua presença assim. A gente não valoriza, a gente não sabe o custo. E aí por isso muitos de nós nos tornamos acomodados a irresponsáveis. E aí nós temos dois extremos. Ou a irresponsabilidade do comodismo, ou a precipitação da ansiedade. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã.
Porque o comodismo é perigosíssimo, mas ele nos torna inoperantes. Ele faz muito mal. Mas a operação equivocada faz mais mal do que o comodismo. Quem causa mais danos? Um homem que não faz nada ou um homem que faz coisas que não deveria fazer? O que é pior? Um líder passivo, inoperante, que é temeroso demais para se mover, com poucos dons, poucos talentos, ou um líder extremamente capacitado, muito proativo, extremamente disciplinado, extremamente habilidoso, que está equivocado? Quem faz mais mal? Entende? Então nós temos dois problemas na igreja, mas certamente a precipitação e a ansiedade causam mais mal do que o comodismo, apesar de nós não queremos nenhum dos dois. E eu queria aproveitar, irmãos, o ensejo do compartilhar do pastor Fábio da semana passada, para acrescentar algumas coisas nessa história, sobre esse prisma que eu já compartilhei, que quero refletir com os irmãos. Para isso eu queria que você abrisse as Escrituras em Gênesis 2. Versículo 15. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Irmãos, antes de compartilhar aquilo que está no meu coração nesses dias, que eu quero começar a falar hoje, quero deixar claro para vocês, porque enquanto eu orava hoje pela manhã, eu tive uma percepção de uma seta maligna de Satanás contra alguns de vocês. De que enquanto eu estivesse pregando, alguns de vocês, por causa da sua infantilidade, achariam que eu estaria mandando um recado. Talvez alguns de vocês conhecem pouco o meu coração. Irmãos, eu não mando recado para ninguém. O que eu preciso dizer, eu digo para você, e eu não demoro, eu digo rapidamente. Eu não tenho o costume de perder o meu prazo para dizer o que eu penso sobre qualquer uma situação que esteja necessitando de que eu diga o que eu penso. Então isso não é um recado para nenhum de vocês. E se você for tentado por isso, pense que é porque você é infantil. E eu agora estou dando um recado para você. Se você pensar que é uma indireta, um recadinho, é porque você é infantil. Use isso para, depois da mensagem, procurar irmãos que podem te ajudar a amadurecer, porque isso é prova da sua infantilidade. Numa comunidade onde as pessoas vivem em comunhão, se faz desnecessário qualquer tipo de indireta ou de torpedozinho no púlpito. Alfinetada ou coisas assim. Então, para que não haja nenhum tipo de confusão, irmãos, eu quero esclarecer, isso é a primeira e última vez que eu faço isso nessa igreja, mas porque hoje de manhã, quando eu estava orando, o Senhor me deu uma palavra profética clara de que isso seria como uma seta para alguns de vocês. E eu já estou blindando você contra essa seta antes dela te pegar. Eu não preciso disso. Alguns de vocês podem ser tentados por isso, mesmo eu já tendo dito isso para você. Não tenha dúvida então que é isso mesmo que eu penso, eu já te disse.
não tenha nenhuma dúvida. E mesmo eu já tendo dito, talvez você pense, mandou uma indireta para mim, só Satanás operando para você pensar uma coisa dessa. Não é uma indireta, não, eu já te disse isso. Então, se eu já te disse isso, isso é uma transformação para você, é discipulado para o seu crescimento, irmão. Então, o que eu quero falar aqui não é pensando em nenhum dos irmãos. Por favor, não leve isso para esse lugar de tanta infantilidade. É porque isso aqui pega muita gente mesmo. Então pode ser que vai pegar muitos de nós aqui. A palavra cultivar, a abda, ou abad, ela tem a ver com essa dedicação do agricultor na tarefa de manusear a plantação, desde o solo até mesmo com a poda, o adubo e todas as fases do cultivo de uma lavoura. E essa expressão, ela é uma expressão sacerdotal. Adão foi criado por Deus como um sacerdote. E a analogia, a figura sacerdotal que repousa sobre ele é a de um agricultor. Tudo bem, irmãos? Vocês estão me ouvindo? Então Adão é criado como sacerdote. E como sacerdote nós podemos ter várias possibilidades de tipificações específicas do sacerdócio de cada sacerdote naquele tempo. Adão, o primeiro homem a dar origem a toda a humanidade, então talvez isso tenha uma força maior, não é mesmo? Como sacerdote, Deus repousa sobre ele uma figura específica de agricultor. O chamado mandato cultural, diante do qual nós estamos em Gênesis 2,15, que resume, sintetiza o chamado, a vocação de Adão diante de Deus, cultivar e guardar, é uma expressão completamente de natureza agrícola. Entre parênteses, ele poderia ser um jardineiro. É que um jardineiro, naqueles dias, ele cultivava um pomar. Ele cuidava de um pomar. Então é uma tarefa mais ampla, né? Você não pode, Daniel, tentar encaixar nessas analogias bíblicas o seu conceito atual do seu tempo de uma palavra, mas trazer o conceito de uma palavra no tempo dela para interpretar o seu tempo atual. O que é jardineiro para você hoje não é o que é jardineiro para os tempos bíblicos. Por exemplo, no Getsêmani tem um jardineiro. E o que ele fazia? Cuidava de árvores e não de flores. E para nós, jardineiro é quem cuida de grama, flores, plantas baixas. Então é um outro conceito. Era tipo um bosque com um pomar. Era esse o trabalho de Adão. Então ele está mais para um engenheiro agrônomo do que exatamente para o jardineiro dentro da nossa concepção. Mas enfim, fecha parênteses, para você entender basicamente que o trabalho de Adão como sacerdote tinha essa característica agrícola. E é a partir da compreensão disso que nós vamos entender qual é a vocação desse homem. Essa expressão cultivar, abad, é trabalhar, é manusear algo que irá progredir, que irá crescer,
que irá frutificar. Uau! E se você ler Gênesis 1 e 2, você vai descobrir um segredo muito importante nas Escrituras. No capítulo 2, o Senhor diz que ainda não havia o jardim sobre a face da terra, mesmo a terra já tendo a semente que Ele colocou, porque ainda não havia chovido e porque faltava o homem para lavrar a terra. Deus coloca a semente na terra, as ervas são sementes que Deus coloca na terra, mas enquanto o homem não é colocado, a terra não vê brotar as suas árvores. Uau! Deus dá a semente, mas Ele espera que o seu agricultor lavre a terra, para que a terra seja aquilo que Ele disse que ela seria. Uau! Esse é o trabalho de Adão. Vocês estão aí? Então cultivar, como alguns irmãos estão... Acho que a gente já pregou sobre esse texto aqui, sei lá quantas vezes aqui no Tameon. Então já demos tantas ênfases, já falamos de tantas coisas. Então não vou aqui gastar muito tempo explicando, por exemplo, que a palavra cultivar, ela é da mesma raiz da palavra culto. Culto é trabalho. Cultuar é trabalhar. Cultivar é também trabalhar, mas é um outro tipo de trabalho que tem a mesma raiz. Então, cultivar aponta para uma fonte, para uma origem de onde vem a determinação do trabalho dessa pessoa. Ou seja, cultivar para Adão é beber de uma fonte, é comer de uma comida, e que quando isso o nutrisse, o alimentasse, ele estaria pronto então para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer em relação à criação. Amém? Qual é o primeiro trabalho de Adão para cultivar? É descansar. Adão é criado no 6º dia, e no 7º dia, Deus e a criação descansaram. O primeiro dia de Adão, o primeiro dia de cultivo de Adão, é o dia do descanso. Agora, irmãos, isso não fala de atividade física, isso não fala de trabalho mental, e eu não quero aqui entrar nos méritos do sábado ou não, apesar de que isso é muito bom. Eu quero que você entenda que descansar significa estar possuído de temor do Senhor, que me coloca em um lugar de contemplação, que me coloca em um lugar de satisfação nele, esperando por Ele até que Ele venha. Você tem que descansar no Senhor todos os dias da sua vida. Descansar fala de uma profunda e íntima comunhão que acontece do lado de dentro. E eu não estou falando aqui de práticas devocionais, como Daniel falou na mensagem dele sobre Salmos. Eu faço o meu dever de casa, rapaz. Mas de uma vida de devoção. Uma coisa é você ter um coração de devoção radical. Outra coisa são as práticas devocionais. É que ninguém tem um coração de devoção radical sem práticas devocionais. Não se engane. Mas eu estou falando de algo mais profundo do que ter um momento de oração, um tempo de leitura da Bíblia, mas de ter um coração em que você encontra o Senhor e é encontrado por Ele enquanto você está vivendo a sua vida em outras coisas normais. Coração de consagração não é prática de disciplinas espirituais.
práticas de disciplinas espirituais são fruto de um coração de devoção. Vocês estão aí? Está me entendendo? Não? Mais ou menos? Show? Então, queridos, descansar é o primeiro trabalho do agricultor. O agricultor de Deus. Nós precisamos aprender muito, né? Eu não vou falar muito sobre o guardar, mas eu quero me ater no cultivar. A expressão guardar, ela tem a ver com esse cuidado, com essa proteção. Ela tem a ver com com essa preservação daquilo que Deus fez. Às vezes a gente acaba cultivando, mas a gente tem dificuldade de preservar. Aí, como diz a parábola do semeador, vem o inimigo e rouba a semente. Porque você é um bom cultivador, você se prepara, mas você é frágil emocionalmente. Qualquer ataque de Satanás contra você rouba a palavra. E ele acontece por uma palavra que alguém te dá no trabalho, por um desafio que aconteceu amanhã, você não esperava, isso te impacta, você fica meio depressivo, e aí a palavra já é roubada. Então você é cheio de brotos, mas não tem árvores. Você tem dezenas de brotos, várias palavras brotam, mas elas nunca viram árvores, porque você sabe cultivar, mas tem muita dificuldade de guardar. Você é um sacerdote manco, você é um sacerdote amputado, porque você só trabalha com uma das mãos. Mas, sabe uma coisa que a palavra chamar, hebraica, que é traduzida por guardar, significa velar. Uau! Velar. Uau! O que é cuidar daquilo que Deus deseja fazer e me chamou para ser participante? É velar por isso. Velar fala de um lugar de intercessão. Quantos aqui têm palavras de Deus sobre seu chamado, sobre sua vocação? Levante sua mão assim, irmão. Fique com a sua mão levantada. Se você não ora, não intercede pelas palavras que você recebeu, que ainda não se cumpriram, deixa eu dizer uma coisa, elas não irão se cumprir, porque elas serão sempre broto, nunca virarão árvore. Pode abaixar sua mão. Velar. Palavras recebidas são para te colocar de joelhos no lugar de intercessão. Cara, se você não ora pelas palavras que você recebeu, irmão, como é que Deus vai derramar isso sobre você, se você não demonstra o mínimo de interesse por isso? Velar. Então, queridos, para não me delongar muito nisso, a gente precisava entrar numa bolha no tempo, né? Quando a gente se reúne. 3, 4 horas deveriam virar 1 hora só. Eu estou cansado de reuniões, irmão, de 1 hora, de 2 horas. Eu não aguento mais, cara. Tem que deixar o menino rodar. Meu Deus, cara. Eu não consigo pregar o evangelho assim, irmãos. Tá doido, cara. Então, queridos, eu quero só reforçar, se estiver claro, vocês me liberam para a gente ir para frente. O trabalho do sacerdote a partir de Adão tem que ver com uma figura de agricultor, que esse cultivo fala sobre um segredo de Deus, escondido em Adão, sobre o que ele deseja que o homem como raça, o ser humano
cumpra como vocação da parte de Deus sobre a face da terra, sobre toda a criação. E se para Adão ele dá um trabalho sacerdotal de agricultor, nós precisamos entender um pouco sobre isso, porque isso vai nos revelar o que Deus espera que a gente desenvolva para ser fiel ao chamado dele. E aí entra onde eu quero falar. Cultivar é o descanso no Senhor, primeiro ponto. Segundo ponto, zelo e comprometimento. Tem que arar a terra, tem que visitar as plantas e ver como elas estão. Tem que adubar as plantas se for necessário. Tem que arrancar as pragas que estão em volta das palavras que Deus falou com a gente. Agora, aqui está o destaque principal. 1, descansar no Senhor. 2, zelo e comprometimento. Trabalho. Esse é o trabalho do agricultor. E 3, tem que esperar as estações corretas e corresponder a cada uma delas na lavoura de Deus. Eu estava ouvindo a mensagem do pastor Fábio na semana passada e pensando, qual é o nosso problema? O nosso problema é que quando nós temos os nossos olhos iluminados, nós ainda temos a nossa alma viciada em ativismo. E aí o que a gente quer? Pegar os olhos que foram abertos e colocar o ritmo do vício em ativismo que nós tínhamos antes. E o que a gente faz se torna um agricultor sintético. Você começa a querer produzir em tempo seu, em tempo segundo o seu interesse, o que só as estações de Deus poderiam produzir na sua lavoura. E aí, meu irmão, você quer acelerar o trabalho. Eu falei que não falaríamos sobre comodismo, mas sobre ansiedade e precipitação. Eu já perdi tempo demais, eu não tinha essa luz, eu não tinha essa revelação. Agora que eu tenho, eu preciso correr. É verdade, corra em zelo e comprometimento, mas você não tem como fazer chover quando Deus diz que vai ser sol. Espere o tempo das estações de Deus. Agricultores trabalham na espera. Enquanto eles dormem, o Senhor determinou o tempo de cada lua. E quando a lua se movimenta, as estações são determinadas. Então Deus envia uma estação para selar o que o seu zelo e o seu comprometimento fizeram na terra, fizeram na lavoura, em cada uma das estações corretas. Não se precipite por causa da sua ansiedade, porque a única coisa, para quem viu a luz brilhar, que pode te tirar do centro da vontade de Deus, é que você siga a ansiedade e a precipitação do seu coração. É duro ter que esperar, mas é assim que um agricultor é produtivo. Você pode confiar no Senhor nessa manhã? Você pode acreditar no que Deus está dizendo a você? Você pode descansar, trabalhar e esperar por Ele, pelas estações corretas? Aleluia! Número 1, o inimigo da obediência, o inimigo do cumprimento das palavras que Deus te disse, são a ansiedade e a precipitação. Olha o que diz a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6. E agora eu vou acelerar, irmãos.
Mateus capítulo 6, verso 25, diz assim: por isso vos digo, e aí eu já falei sobre isso, quem quiser saber sobre isso um pouco mais, com mais calma, de maneira mais esmiuçada, vá lá no YouTube, acesse a nossa série, o Sermão do Monte, ache lá o número desse ensino, que eu não sei qual que é de cabeça, porque são 35 mensagens, e uma delas está esse texto aqui do capítulo 6 de Mateus. E você vai entender o que eu não vou explicar agora, só vou afirmar, se você quiser entender, você vai ter que pesquisar lá. Que esse texto, onde Jesus diz sobre a ansiedade, ele está ligado ao que vem antes já. E o último versículo, para entrar nessa conclusão, porque essa perícope é uma conclusão do ensino de Jesus antes. E o texto antes termina com a seguinte sentença: ninguém pode servir a dois senhores. Então é sobre o que ele vai falar aqui? É sobre quem quer servir ao Senhor e quem quer servir a Mamon. Ei, não dá para servir os dois. E por isso digo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Se você não quer servir dois senhores, irmão, se você quer servir só a Deus e não as riquezas, e não a si mesmo, e não as suas carências emocionais, e não a sua orfandade, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, agricultor. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Essa é uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã, meu irmão. Se você tem uma palavra, se você tem uma vocação, é assim que o Pai te olha, é assim que o Pai te vê. Você não vale muito mais do que essas coisas. Deus está dizendo que você vale muito mais. Não seja ansioso. E aí ele continua: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, agricultores. Olha como a linguagem que Deus está falando com eles. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olhe para mim. O que é buscar o reino de Deus segundo o texto? É descansar, trabalhar, zelo e comprometimento, e esperar. Buscar aqui é o remédio para o problema que o Senhor está apresentando. O que é que combate a ansiedade? A confiança, a esperança de que aquele que falou com você, na hora certa, ou no verão, ou no inverno, ou no outono,
ou na primavera, Ele vai brilhar sobre a sua vida e dizer: chegou a hora de você entrar nesse lugar que eu te falei. Uou! Como é que se combate a ansiedade aqui, Ada? O que ele está falando? Vocês não podem servir a dois senhores. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, comer, beber e vestir. E aí ele diz: então o que você vai fazer? Buscar em primeiro lugar. E a gente pensa que buscar o reino é sair fazendo coisas para Deus. E caímos no mesmo ativismo que já vivemos antes. E buscar em primeiro é descansar e esperar a estação correta, enquanto eu zelo e me comprometo no cultivo, para que ele me torne o tipo de agricultor específico para a sua plantação, em outro lugar, em outra cultura, em outro tipo de pomar. Você está aí? Filipenses capítulo 4 diz assim, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A palavra profética de uma criança hoje para nós. E aí ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Uou! Primeiro ele está falando aos obreiros daquela igreja, concluindo uma carta de encorajamento àqueles irmãos, enquanto ele está preso no Senhor, em Roma. Ah, irmão, se a gente entender isso. E ele começa a encorajar os irmãos: cara, vamos lá, não desanima, se alegrem, vai, vamos lá, estou enviando para vocês Timóteo, Epafrodito, e começa a falar um monte de coisa, ensina sobre a igreja, vai falando sobre esse movimento que o próprio Deus fez em Cristo, enviando Jesus em humilhação. E aí agora ele vai finalizar essa carta, encorajando os irmãos ao trabalho no Senhor. E quando todo mundo está assim: libera a gente, cara, libera, ele fala: seja conhecida a vossa empolgação, seja conhecida a vossa pressa, seja conhecido agora o quanto vocês trabalham de manhã, de tarde, de noite, para fazer a igreja crescer. Não, seja conhecida vossa moderação. É contrassensual, é paradoxal, Rafa, porque ele depois diz: perto está o Senhor. Quanto mais perto o Senhor está, mais nós precisamos de moderação para nos mantermos fiéis na palavra que Ele nos deu. Porque senão você vai se precipitar, cara. Você vai meter os pés pelas mãos, vai achar que o passo que Ele te chamou para dar é maior do que sua perna. E aí você vai dizer: mas é que está perto de acontecer algo. Deus está explodindo algo dentro de nós. E você então vai fazer algo que a estação não era própria. Você está com a semente na terra. Quando vai começar a seca? O verão. Não vem chuva, cara. Você tinha que ter ficado com a semente guardada no celeiro, esperando a seca passar. Quando a seca viesse, você então cultivaria a terra, não a semente. Você tiraria as ervas daninhas da terra, você trabalharia a terra. E agora, às vésperas da chuva de Deus, você colocaria a semente na terra, e então ficaria aguardando: faz chover, Senhor, faz chover sobre as sementes que eu plantei. Uau! E aí ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Velar
cultivar e guardar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uou! Cultivar e guardar é o antídoto verdadeiro para a ansiedade que nos leva à precipitação e andarmos em um ativismo que faz a gente sair da vontade do Senhor e em seguida perder a presença do Senhor no lugar secreto. Eu não quero mandar recado para ninguém aqui, irmãos. A minha oração nesses 2, 3 dias em que o Senhor cravou essa palavra em mim foi que eu pudesse ferir todos vocês. Eu quero ferir você. Eu não estou mandando recado, eu quero que você seja ferido pela palavra. Eu quero que você seja atingido por essa palavra, que você sangre por um toque de Deus, para que Ele te cure dessa perturbação de se medir por aquilo que você faz ou fez, e entender quem você é em Cristo, independente dos teus grandes feitos ou não, cara. A sua utilidade não mede o seu valor, é o seu valor que determina o seu serviço ao Senhor. Efésios capítulo 5. Esse texto é para trazer entendimento a esses 2 textos que nós trouxemos como exemplo do mal que a ansiedade causa na obra que Deus te chamou para cooperar. E olha o que ele diz aqui, Efésios 5. Muitos já me ouviram pregar sobre isso, mas eu quero reforçar aqui a partir do verso 15, um texto que é como uma bússola para a minha caminhada, para a minha jornada. E ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele traz um problema e traz uma instrução, um ensino, uma pedagogia. Como fazemos para andar prudentemente, remindo o tempo? Vocês estão aí? E o que é contrário a isso? Andar como nécios. O que a palavra nécios quer dizer nesse contexto, Rafa? Uma pessoa sem sabedoria. Uma pessoa imprudente. Muito bom. Então, uma pessoa imprudente é o contrário. Uma pessoa sem sabedoria é o contrário. Mas ele vai explicar isso no próprio texto. E olha o que ele diz. Por esta razão, qual razão? Essa que a gente falou agora. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai estações, procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que evita, o que me blinda, o que me vacina de andar como nécio, como insensato, esperar até compreender qual é a vontade do Senhor. E o Senhor manifesta a sua vontade na agricultura lá do Adão por meio das estações. Quem está comigo? Porque o que ele fala para andar prudentemente, ele mostra que é remindo o tempo. Então, se eu quero andar prudentemente, eu preciso andar remindo o tempo. E para remir o tempo, ele fala que é para procurar, saber, conhecer
qual é a vontade do Senhor. Lá no processo sacerdotal de Adão, como é que ele saberia qual é a vontade do Senhor? Quando as estações se comunicavam para ele corresponder no cultivo, irmão. Ou seja, pastor Clebinho, compreender a vontade do Senhor é um lugar de espera, e enquanto você espera, você morre, a sua alma morre, ela seca, e Deus então te mostrará a sua vontade, a sua estação, quando você estiver livre das ansiedades da sua alma. Assim como os sacerdotes, em Êxodo e Números, tinham que, depois de fazer a primeira purificação, Antônio, depois você pode ler isso, eles tinham que sair para frente da tenda da congregação. Então eles ficavam na frente da tenda, num lugar alto, todos ensanguentados do sacrifício que eles tinham acabado de fazer pela purificação de todas as coisas. Então eles tiravam a roupa e ficavam nus, e toda a congregação ficavam olhando os sacerdotes nus, todo ensanguentados, sujos, por 7 dias. Porque um sacerdote só poderia ministrar ao Senhor depois que ele estivesse completamente anulado de si mesmo, das suas vergonhas, da sua sujeira, dos seus medos, das suas vaidades. Então eles se lavavam, vestiam as suas vestes e ministravam ao Senhor. 7 dias exposto, nu, diante de toda a congregação, sujo de sangue, fedendo, esperando até que o Senhor dissesse qual é a sua vontade. As nossas estolas sacerdotais são prontas. Você compra ela num curso pela internet. Nós não sabemos o que é esperar nus, ensanguentados, sendo expostos diante da congregação. O nosso sacerdócio é sacerdócio de vestes suntuosas. Nós estamos acostumados com a pompa evangélica e não com a nudez do evangelho. Sacerdócio para o evangelho começa com nudez, com exposição. Esse lugar em que sua alma é morta, porque aí sim você vai poder lidar com o sagrado, aí sim você vai poder ministrar ao Senhor e ao seu povo, porque é um ritual que te livra de você mesmo, das preocupações com o que pensam sobre você, com o problema de ser reconhecido pelos homens, o problema de ter reputação diante dos homens e não diante de Deus. Uau! Ele diz, irmãos, verso 17: procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí ele dá o conselho mais poderoso que a gente já conhece de cor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí de novo eu pego a palavra do pastor Fábio. Como é que você compreende qual é a vontade do Senhor? Cultivando e guardando a mesa do Senhor. Mas como é que você experimenta essa vontade? Na mesa da comunhão, falando entre vós, entoando e louvando a Deus de coração com salmos, sujeitando-vos uns aos outros, dando graças a Deus por tudo.
Isso não acontece quando eu estou apenas esperando nele. Isso acontece quando nós esperamos nele, esperando uns com os outros, meus irmãos. Quando nós nos sentamos à mesa. Eu disse na reunião da semana, da nossa reunião em casa essa semana, para os irmãos, quando a gente olha para Adão, a gente precisa lembrar que o trabalho de um agricultor, por natureza, é o trabalho de uma família, não é o trabalho de uma pessoa. A agricultura, na sua história, ela surge sempre de uma demanda familiar, é uma responsabilidade de casas, não de pessoas, não de indivíduos. Deus não chamou Adão para isso, Ele chamou a família de Adão para isso. Deus não chamou a mim para isso, Ele chamou o Rafa para isso, Ele chamou a nossa casa para isso. Nós somos família, nós trabalhamos na lavoura de Deus juntos. Então, não dá para ter só a mesa do Senhor. Quem tem a mesa do Senhor, tem que ter a mesa com os irmãos. Porque como nós vamos remir o tempo, andando em sabedoria, compreendendo qual é a vontade do Senhor, enchendo-nos do Espírito. E como é que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós, entoando, louvando a Deus de coração, sujeitando uns aos outros e dando graças por tudo. Você está aí? Qual é o ponto crucial, então, para a espera da estação correta? Deus escondeu isso em sua sabedoria para a revelação do seu propósito em muitos lugares da Escritura. Um deles é na identidade e vocação de cada uma das tribos de Israel. Existe uma dinâmica que eu estou sendo claro, irmãos, me ajudem. O sacerdote agricultor tem 3 coisas que ele faz: ele descansa, ele trabalha e ele espera. O segredo está no movimento do Senhor. O Senhor muda as 4 estações para que ele corresponda a isso. Amém? Só que Deus, conforme o agricultor vai sendo cada vez mais amadurecido, ele vai sendo chamado a conhecer os sinais dos tempos para compreender a mudança das estações e o que acontece em cada uma delas. Deus não nos dá o direito de mover as estações, mas Ele nos chama a conhecer os sinais de cada estação. Você está andando um dia no sol quente na roça. Isso aconteceu muito comigo. E quando eu era pequeno, a gente vivia muito na roça. Você está andando aqui, sol quente, 40 graus na cabeça, de chapéu, montado num cavalo. Você pode não acreditar, mas eu já montei num cavalo, irmão. Eu estou ali montado no cavalo, sol quente. Aí o senhorzinho do meu lado fala assim: vai chover. Aí você olha e fala: rapaz, vai chover? Será que dá tempo será que eu fico vivo, né, até a chuva chegar, com esse calor? Passa 1 hora, 2 horas, você começa a ver as nuvens se formar, um vento gelado, e de repente a água se precipitar sobre você, sobre a terra. Porque você não pode dizer, você não consegue determinar, amanhã vai chover, mas quando vai chover, você consegue perceber, porque Deus gosta de contar os seus segredos. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Crônicas, ou no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12. E eu queria falar sobre uma tribo específica, que é a tribo que Deus colocou para nos mostrar que, como corpo, um dia nós poderíamos conhecer as estações e os seus sinais, para saber como nos preparar na terra.
E olha o que diz aqui, verso 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Uou! 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. E se você continuar lendo esse texto, você vai perceber que o que culmina aqui no final dessa história é que junto, Daniel, com todos os chefes das outras tribos, eles se reuniram para ungir Davi rei e proclamá-lo rei sobre todo Israel. É nesse contexto que Deus fala que dos filhos de Issacar, Ele os chamou para serem conhecedores da época. Olha o contexto, quando Ele reuniu líderes das tribos, chefes das tribos, para proclamar, consagrar, dar o direito de Davi como rei sobre todo Israel. Será que isso não fala nada ou fala muito? Cara, há um trabalho, há uma vocação à igreja. E aqui eu falo à igreja, eu vou direto, não vou explicar essa transição para você. Mas isso esconde um segredo da parte de Deus, dada ao corpo, meus irmãos. Dada à sua igreja, meus irmãos. Porque a palavra época, ela dá a mesma ideia de estação. A palavra época aqui é a palavra que tem a ver com um tempo específico, com um tempo pontual. Não é qualquer tempo, eles não sabiam tudo sobre o tempo, irmãos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quando ia acontecer algo específico, um mover específico de Deus sobre a face da terra, essas pessoas, elas conseguiam discernir as estações. Deus havia habilitado esse povo aqui para compreender os movimentos que Deus iria fazer sobre a face da terra. Ou seja, eu poderia aqui, se fosse um seminário, Rafa, falar sobre o que cada uma das 12 tribos recebeu. Nenhuma delas seria vencedora e concluiria com êxito sem os conhecedores da época de Issacar. Porque se eles não tivessem Issacar, eles fariam a coisa certa na hora errada. Não adianta você ser a pessoa certa, preparada para o que Deus chamou para fazer, se você for antes. Porque se você for antes, irmão, você vai pôr tudo a perder. Porque o que determina o fruto que você dará nas nações, ou onde quer que Deus te chamou para ir, não é o quanto você se preparou e é bom, mas é o quanto você aprendeu a permanecer obediente no processo. Você está aí? Porque o que garante a vitória é: ei, Davi, se abaixa naquele vale, e quando você me ouvir passar na copa das amoreiras, você pode ir. Quando Davi levanta e vai, o que ele encontra? Um exército derrotado do outro lado. Ele não luta, eles já estão mortos. Ele era a pessoa certa? Era. Ele estava preparado? Estava. Quantas batalhas Davi e os seus valentes já haviam vencido nesse texto? Várias batalhas. Mas nessa aqui, cara, é só abaixa e espera. Quando você ouvir o barulho na copa das amoreiras, você pode ir, porque sou eu. Só que quando ele levanta dessa vez, com a faca nos dentes, eu estou preparado para matar, porque os guerreiros que andavam com Davi eram homens extremamente violentos e capacitados para a guerra. Mas dessa vez, quer dizer que eu venço as minhas batalhas, descansando nele, esperando a estação,
E quando eu trabalho, e quando eu sou agricultor, não é o que ele precisa que eu faça que conta, é enquanto eu faço, ele me torna a pessoa que está sendo habilitada para obedecer em todas as coisas. Eu escolhi Davi, eu achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus não menciona uma habilidade desse cara, Deus não menciona nada que ele fez. A única coisa que o Senhor menciona é: ele é segundo o meu coração. E isso é a garantia que eu preciso. Ele fará toda a minha vontade. Gênesis 49. Vem comigo, Gênesis 49. Nós temos uma tribo de Issacar no meio do povo de Deus, irmãos. Olha o que ele diz aqui, isso é demais, cara. Versículo 14, é quando Jacó, pastor Fabinho, velho, reúne todos os seus filhos e vai liberar uma palavra de destino, e é isso que eles são a partir daqui, em todo o texto bíblico. Isso aqui não é só uma bênção, é tipo uma sentença espiritual sobre o que eles serão. E olha o que ele diz, verso 14: Issacar é um jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Ei, é um jumento de fortes ossos, de repouso. Verso 15: viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Eu quero apresentar a minha tradução desse texto. Eu procurei fazer uma exegese desse texto, porque a linguagem é muito poética aqui, então pode ser difícil. Então me permita te apresentar uma possibilidade de tradução. Para o verso 15, a minha tradução particular seria: viu que o descanso, porque a palavra hebraica aqui é a mesma de descanso, viu que o descanso era bom e que a terra era prazerosa, se inclinou à carga e sujeitou-se como escravo. Essa palavra que está aqui nesse texto. Ei, tem gente sendo escravo, sem ter aprendido a descansar. E aí você se torna, na verdade, um estrategista, para de escravo passar a ser senhor sobre os seus irmãos, que você vai colocar para trabalhar naquilo que você deseja que aconteça. Agora, quando você descansa primeiro e encontra o lugar de delícias na terra, você se inclina e se torna escravo da vontade do Senhor. Deus não está chamando entre nós homens habilidosos. Deus não está chamando entre nós homens trabalhadores, aguerridos. Deus não está chamando entre nós pessoas inteligentes, cheias de estratégias, de conhecimento. Deus está chamando entre nós para nos auxiliar dois tipos de pessoas: agricultores e conhecedores da época. Eu quero declarar uma palavra profética aqui sobre essa casa. Todos nós que temos palavras para ir e obedecer, algo a ser feito para a glória de Deus, teremos que nos sujeitar aos conhecedores da época, para não andarmos sozinhos, para não fazermos por nossa própria vontade, para esperarmos a estação correta da frutificação que o Senhor nos chamou para cooperar com Ele. E quem são os conhecedores da época? São os profetas.
Os conhecedores da época são os profetas. Você está aí? Há um tempo específico, pastor Fábio. Você tem uma palavra, você tem um trabalho, você tem uma espera, mas uma hora vão chegar uns irmãos e vão falar: ei, faz as tuas malas, cara. Arrume a tua casa, organiza a tua família, mas está sol escaldante, eu preciso tomar uma água de coco, e ali na cachoeira, faz as tuas malas. Eu vejo a chuva de Deus chegando sobre a palavra que você recebeu. Ou nós cremos nisso, ou nós não cremos e nos tornaremos hipócritas. Temos ou não temos profetas, irmãos? Há um tempo específico para entrarmos na palavra, para vivermos a palavra. E eu termino com a terceira coisa que eu quero compartilhar dentro disso. E concluo aqui, Eclesiastes capítulo de número 3. E eu quero te mostrar uma coisinha que o Senhor mostrou para mim. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra tempo, et, é a mesma palavra aqui para os conhecedores da época. Então eu vou ler de novo. Tudo tem o seu tempo determinado. É a palavra Zeman. Então por que, Rafa, o escritor bíblico usou duas palavras hebraicas para comunicar tempo? A palavra Zeman, ela quer dizer que tem uma agenda. Por isso o tradutor para a língua portuguesa coloca tempo determinado, ou alguma coisa semelhante a isso. Como está aí na sua Bíblia, irmão? Tempo determinado? Tempo certo. Ocasião, ótimo. Ocasião é uma tradução literal da palavra Zeman. É literal a tradução. Ocasião. Então o texto começa da seguinte forma: tudo tem o seu tempo de ocasião. Ou tudo tem um evento marcado. Ou tudo tem uma agenda. Quem está me entendendo aqui? Ei, ele não está falando do seu tempo, de um tempo específico. Ele está falando que tudo o que Deus vai fazer tem um Zeman, tem uma agenda, tem uma ocasião específica para acontecer, cara. E aí o texto continua: e há tempo et, tempo de um evento, experiências, ou também uma ocasião, como o Antônio falou. Então, e há tempo significa tem uma experiência proposta, tem algo que vai acontecer dentro dessa agenda, é algo específico, não é algo generalizado, como lá dos conhecedores de época, como eu falei sobre uma estação. Não é o tempo cronológico, eles não conheciam as horas, eles não eram bons em fazer leituras assim, desse sentido. Não, eles sabiam quando ia acontecer uma mudança de estação, quando algo fosse acontecer. Então o que o escritor de Eclesiastes está falando? Existe uma agenda, e dentro dessa agenda, Deus propôs uma experiência específica para essa agenda. E aí agora vai te assustar, irmão, porque daí o texto continua, para todo propósito debaixo do céu. Sim ou não? Todo mundo conhece esse texto?
A palavra propósito aqui é a palavra shephetz, que significa desejo, anseio, prazer, deleite. Irmão, quando você está descansando, trabalhando e esperando, você vai se ligar aos conhecedores da época, aos profetas, que discernem o tempo, que distinguem as estações. E quando você estiver esperando no Senhor, enquanto você trabalha pela palavra que você recebeu, sem ansiedade, sem precipitação, Deus vai sinalizar que chegou o tempo através desse espírito profético que se move no seu corpo. E quando Ele sinalizar, você vai entrar em uma agenda determinada por Deus para uma experiência específica, que será então um lugar de deleite, um lugar de delícias, um lugar de prazer. A gente entende propósito aqui sempre como algo cartesiano. Nós somos viciados, irmãos, na religião evangélica. A gente pensa logo sobre o que nós vamos fazer, mas o que nós vamos fazer para Deus, que importa, tem a ver com o seu prazer, tem a ver com o seu deleite, tem a ver com os seus anseios, tem a ver com a sua vontade. Sabe o que é isso quer dizer? E aqui eu termino. É que Deus não pode ter chamado você para nada mais importante que não resulte em você em permanecer na presença, desfrutando da intimidade dele. A primeira vez que Jesus ouviu do Pai a palavra prazer, ele não tinha feito nada. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que Jesus tinha feito até aqui? Esperado. E porque ele esperou, o Pai envia sobre ele o Espírito e diz para todo mundo ouvir: vocês querem saber quem é esse homem? Ele é meu filho amado. E olhem para ele. O meu prazer está nele. Sabe o que está acontecendo em Jesus, em Mateus capítulo 4, no dia do seu batismo? Eclesiastes capítulo 3. Tempo determinado, agenda, para uma experiência específica de prazer, de deleite, de anseios. Quando nós nos tornarmos esse tipo de gente, nós vamos ser o lugar onde o Senhor cumpre a sua palavra, e ao cumprir a sua palavra, nós jamais seremos convidados a trabalhar para Ele sem Ele. Pelo contrário, tudo o que fizermos depois do tempo da espera será permanecer cada vez mais desfrutando da sua presença. Não é pelo trabalho, é pela presença que nós queremos obedecer. Porque você quer ir às nações? Pela presença. Porque você quer ir a um povo específico? Pela presença. Porque você deseja se preparar e corresponder à palavra? Pela presença. Não é porque Deus te chamou para trabalhar para Ele, é porque Deus te chamou para cooperar com Ele, é para trabalhar com Ele, não é para trabalhar para Ele. É como Jesus, fica de pé, Ada. Quando você vê Jesus, fica aqui atrás de mim, fica aqui parado. Quando você vê Jesus com os olhos carnais no Evangelho, você vê Jesus assim, andando e trabalhando, fazendo muitas coisas. Mas quando você vê Jesus pelos olhos da fé e por aquilo que Ele faz, toda vez que você vê Jesus, na frente dele, invisível, você vê o Pai. Porque Jesus disse: tudo que eu faço é porque eu vejo o meu Pai fazer. Então toda vez que você vê Jesus trabalhando, cara, Ele não está fazendo nada sozinho. Ele não está lá: Deus me chamou para pregar o Evangelho. Ele não está lá: Deus me chamou para edificar uma igreja. Ele não falou: olha, Deus me chamou para curar enfermos.
Não, ele fala: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Então, é porque eu estou com Ele, eu estou com Ele, eu ando com Ele, eu não abro mão de estar com Ele. E se eu vejo Ele capinando o jardim, eu capino o jardim. Se eu vejo Ele deitado na rede, eu deito na rede, irmão. Eu não faço nada de mim mesmo. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para trabalhar com Ele. E não é pelo que vocês vão fazer juntos. É para estar pertinho. É para ficar colado com Ele. Nós não somos o povo do trabalho. Nós somos o povo da presença. Você pode perder qualquer coisa, irmão, mas você não pode perder a presença. Porque a presença é o nosso tudo. Fica de pé em nome de Jesus. Uau! Eu sinto meu coração muito alegre por esta palavra. Boa esta palavra, e nos chama a sermos curados, meus irmãos, de toda precipitação, de toda ansiedade. Você que reconhece que precisa nessa manhã redirecionar toda a sua atenção para a presença do Senhor. Você que deseja voltar para este lugar, de anelo a Ele, venha para cá, meus irmãos. Você que reconhece que antes de ir a qualquer lugar, você precisa permanecer diante dEle, venha para cá. Nós queremos declarar isso de todo o nosso coração. Nós queremos buscar o reino de Deus de todo o nosso coração. Nós queremos aprender a só fazer o que vemos o Pai fazer. Ah, Espírito Santo, por favor, se acheguem, meus irmãos. Afastem as cadeiras. Esse é um momento muito precioso. Se não tiver um espaço aqui, você pode, por favor, se encaixando. Pode afastar, mas antes de ser no corredor, tente chegar aqui perto. Existe uma unção sendo liberada. Se você quiser ficar de pé ou de joelho, a única coisa é que todos nós precisamos estar, se reconhecemos a verdade desta palavra e nos identificamos com ela, todos nós precisamos estar dizendo ao Senhor a mesma coisa: Senhor, nós queremos aprender a ter uma prioridade apenas: honrar a sua presença, amá-lo sobre todas as coisas. Comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser gente que sabe as datas das coisas para ter controle da vida. Nós não queremos ser gente que sabe o modo de realizar para ter controle do método. Nós não queremos ser gente que sabe fazer. Nós queremos ser gente que te agrada. Ah, Senhor, nós amamos a sua presença. Nós queremos comer da árvore da vida, da comunhão eterna, porque para isso nós fomos criados. Ah, Senhor, há uma identidade que você deu a essa família. Tabeum. Não é o nome de uma denominação, mas é a marca, é o furo da nossa orelha. Nós gostamos tanto do descanso, descobrimos que a terra é prazerosa. Nós nos tornamos escravos deste lugar, o lugar da tua presença. Fura a nossa orelha. Fura
Haja a nossa orelha. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho. Eu encontrei os teus altares. Melhor é um dia em tua presença do que 1000 em outra parte qualquer. São tantos os textos de um homem que descobriu no Senhor o seu lugar de deleite. E nessa manhã, Senhor, nós dizemos sim à sua boa, à sua preciosa exortação, que vem nos dizer: parem, parem, parem os esforços, voltem-se, voltem-se para mim. Nós queremos amá-lo de todo o coração, Senhor, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, para buscando somente honrar o Senhor e agradá-lo, estarmos prontos para quando as nuvens sinalizarem que vem chegando chuva sobre as palavras. Talvez alguns de nós nessa manhã, Senhor, estão sendo chamados a rasgar os projetos humanos que fizemos no nosso planejamento completamente carnal. Nós nos arrependemos, Senhor, da precipitação. Nós nos arrependemos da ansiedade que é própria dos que estão buscando as coisas dessa vida e não o reino de Deus, buscando algo para nós mesmos, algum tipo de afirmação. Nós nos arrependemos, Senhor. Talvez aqui nesta casa que você nos plantou, perdidos em afazeres, nós nos arrependemos, Senhor, e nos colocamos plenamente diante de você nessa manhã, para aprender a fazer o que o nosso Pai está fazendo. Nós queremos aprender a fazer o que estamos vendo o Papai fazer. Nós nos desapegamos, Senhor, da nossa preocupação com a imagem, porque talvez por trás da nossa eficiência até agora só havia uma preocupação com o que os outros vão pensar de nós. Chega, vulneráveis diante do Senhor, completamente expostos, de peito aberto, coração rasgado, jogando fora toda folha de figueira. Nós só queremos estar diante de você, permanecer no santo lugar, Senhor, sem medo e sem vergonha, por sermos autênticos diante de você. E que você nos cubra de sua justiça, de sua integridade, de sua unção, de sua autoridade, para que uns nos outros e uns com os outros, como uma família diante do Pai, possamos ser preparados, posicionados para o momento em que o Senhor disser: é agora. Chega de pressa, de inquietação que tem roubado paz, sono. Chega. Nós profetizamos, Senhor, dias de reposicionamento emocional entre nós. Irmãos que estavam sem dormir vão voltar a dormir.
Há um manto de fé que acompanha essa palavra, Senhor. É um manto que reposiciona os nossos corações em um lugar de repouso, nas águas tranquilas, no pasto verdejante. Aquele que não comia, tamanha ansiedade, aquele que não dormia, aquele que não aquietava a mente, perturbante de tantos pensamentos, paz, 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 guardando o coração. Nós nos arrependemos e recebemos os efeitos espirituais dos teus afetos e do teu perdão, Senhor. Dias de testemunho, de coração quieto, de sono tranquilo, de alegria, de satisfação, de pleno gozo, só em saber, estamos no lugar da presença. Ele está sorrindo, Ele está satisfeito. Senhor, é isto que oramos dessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Volte para o seu lugar, querido. Aleluia. Nós te abençoamos para que você descanse no Senhor, para que você se prepare para a palavra, para que você espere a estação correta. Aleluia.